E aí, bora resolver essa questão 40, a última aqui da nossa resolução da Unesp? História do Brasil, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai pegar essa última questão aqui, para quem vem acompanhando aí nossa websérie, né, nosso, sei lá, vlogão, sei lá o que aqui, sobre aí a resolução da Unesp 2022 para 2023, questão 40 aqui que envolve justamente a história do Brasil. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá em todas as plataformas, deixa o seu comentário aí para ver se você acertou essas questões, né, enquanto a gente foi fazendo aí, e lembra de, né, trazer mais inscritos aí para o nosso esquema de pirâmide dos inscritos do canal do Prof. André História em Casa. Vamos ficar menorzinho aqui então com a questão, nem ficou tão menorzinho, mas questão 40 aqui para vocês, que começa com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Bom, então já está pegando ali justamente o contexto, né, do final da Segunda Guerra Mundial em 1945, teve impacto na política brasileira do período, porque expôs a contradição entre, bom, primeiro, qual que é a política brasileira do período? É o final do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que começou lá em 1937, após o golpe, né, do Estado Novo, golpe lá, né, de 1937, e foi até 1945 com a deposição do Vargas, olha que coisa, por um golpe militar, né? Mas lembrando aí que nós temos de que, apesar dessa ditadura que, né, o Getúlio Vargas tinha imposto aqui ao Brasil, e por sinal com várias situações aí que levavam à proximidade ideológica com os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, caso lá da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista, digamos assim, né? Essa também situação dessa proximidade ideológica às vezes pegava um pouco mal aí para o Brasil, a simpatia de alguns elementos aí do governo do Vargas com o nazismo também era outra coisa que pegava mal, mas muito habilmente Getúlio Vargas se aproxima dos Estados Unidos, até faz uma série de acordos que também vão basicamente levar os Estados Unidos a patrocinar pelo menos grande parte lá do investimento, né, na usina siderúrgica de Volta Redonda, na elaboração lá da, né, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, na verdade, assim, se a gente for ver, o que vai ter, né, digamos, de uma contradição, vai ser essa do Brasil, que vivia uma ditadura, né, a ditadura do Estado Novo do Vargas, muito parecido com o que rolava lá em termos de ditadura, né, nazista ou fascista, entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos, combatendo justamente, né, os países do eixo. Então, a contradição é aquela de que, quando o Brasil envia, né, soldados lá da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas da FEB, ou os pilotos lá da FAB, da Força Aérea Brasileira, para combater na Itália, para combater lá na Europa, contra os nazistas e fascistas, gera essa contradição, né? Porque enquanto os brasileiros veem os soldados brasileiros irem lá para a Europa lutar por liberdade, contra um governo muito parecido, né, tanto na Itália quanto na Alemanha, quanto que tinha aqui no Brasil, fica essa coisa de, lá, né, a gente luta por liberdade, mas aqui a gente não tem liberdade. Então tem a ver com essa contradição aí que aparece pra gente. Mas vamos lá então na letra A, né, expôs essa contradição entre o esforço nacional da constituição de mercados regionais, esforço nacional de construção, eu falei Constituição, foi mal, de construção de mercados regionais e a unificação no plano internacional do mercado global. Não tem ainda nesse momento, né, essa ideia de uma unificação do mercado global, de uma globalização aí presente, né, e também assim, esforço nacional de construção de mercados regionais, isso aparece uma coisa mais de Mercosul, né, de blocos econômicos regionais e unificação aí no plano internacional de um mercado global. Não é esse contexto aqui, né? Se for ver, isso está mais para talvez final ali da década de 1980 para 1990, né? Então não é essa contradição que,
né, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou a própria, né, o final da Segunda Guerra Mundial aí, nos levou, né? Portanto, aí a alternativa A, por enquanto, está a mais errada. A alternativa B aí, né, expôs a contradição entre a opção industrialista do regime varguista, ou PERREI, pode ser de repente aí, né, porque realmente essa opção industrialista de Vargas, né, existia, e a aceleração da demanda aí, da necessidade, da procura no mercado internacional de exportação de alimentos, né? Então essa coisa da contradição entre o Brasil, que é ser industrialista, e a necessidade de exportação de alimentos aí ao final da Segunda Guerra Mundial, não é essa contradição, né, de que o final da Segunda Guerra Mundial justamente teve impacto aí na política brasileira. Se fosse na economia, mas está falando da política brasileira, que tem mais a ver com a deposição do Vargas, com o fim do Estado Novo, do que com outra situação aí. Portanto, a alternativa B está belamente errada. A alternativa C aí, ó, né, expôs a contradição entre o prevalecimento de ideologias de esquerda no cenário mundial e a guinada à direita no plano interno do regime ditatorial. Então, né, prevalecimento de ideologias de esquerda no cenário mundial, na verdade, se for ver aí, ideologia de esquerda nesse momento, você tinha muita força lá, o comunismo, né, o socialismo, se você quiser colocar, na União Soviética, né, e essa guinada à direita no plano interno do regime ditatorial. Esse regime ditatorial já era, né, guinado, digamos assim, à direita desde o seu início, né? Apesar daquela aproximação com as classes populares, que envolve mais o populismo e não um socialismo de Vargas, né? O populismo de Vargas, né, ele vem com essa ideia de manipular, na verdade, a classe trabalhadora, de retirar a força política dos trabalhadores, né? Então, não existe essa guinada à direita, porque já era, né, a direita e esse governo ditatorial do Vargas, né? Então, portanto, a alternativa C está corretamente errada. A alternativa D, então, né, nos fala aí dessa contradição entre a vitória externa da defesa da democracia liberal, e a persistência no âmbito interno, aqui no Brasil, de um regime ditatorial. Interessante essa aí, já diria o cowboy, o garoto vaca, né? Porque tem essa contradição da vitória externa lá na Europa, da defesa da democracia liberal contra governos fascistas ou nazistas lá. Sim, né, ocorreu. Enquanto que aqui no Brasil, no âmbito interno, você tinha um regime ditatorial, é essa contradição. Você luta por liberdade lá no país dos outros, né, no país dos outros, mas aqui no Brasil você não tem essa liberdade, porque ainda é uma ditadura. Então lembre que isso vai colaborar para, né, a deposição de Vargas, para o fim do próprio Estado Novo, do regime ditatorial aí do Vargas. Então a alternativa D está muito interessante, segundo o cowboy garoto vaca. Mas vamos ver a letra E aí, ó, que nos fala dessa contradição entre a militarização dos estados estrangeiros e a defesa intransigente, né, tipo, defende mesmo, do governo varguista de uma política externa pacifista. Política externa pacifista, ele levou o Brasil a lutar na guerra, né? Então não é uma política externa pacifista. Você pode falar que no início do conflito o Brasil manteve uma posição de neutralidade ali, apesar da proximidade ideológica, né, com os países do eixo, para meio que tentar negociar com os Estados Unidos a sua entrada na guerra, né, para de repente pegar uma grana legal aí para organizar a Companhia Siderúrgica Nacional. Então não tem a ver com essa militarização, essa contradição entre a militarização e a defesa pacifista, extrema pacifista de uma ditadura. Não, nada a ver. Portanto, a alternativa E está exatamente errada e a alternativa D é a alternativa correta, então, para essa questão 40 aí da Unesp. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios aí. E, é claro, dá uma conferida então nas outras resoluções aí da Unesp no canal. Também aí, curte aí o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente aí em todas as plataformas. É isso aí, até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!